A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados ouvintes e irmãos, estamos nesta oportunidade dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da escola dominical, referente ao domingo 14 de janeiro de 2024. Começamos semana passada um novo trimestre, cujo tema é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Na lição de hoje, lição de número 2, nós vamos ver acerca de imagens bíblicas da Igreja. E o texto para a nossa meditação está lá em 1 Pedro 2:9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verdade prática contida neste texto, por exemplo, é que por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos quão glorioso ela é. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a sua bênção sobre a nossa vida nesse momento. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta meditação dominical. Colocamos diante de Ti, Senhor, Teus servos que estão dando atenção a esta lição, Senhor. Abençoa os Teus servos, dá sabedoria para que Teus servos possam buscar reflexões profundas para a edificação de suas vidas espirituais, não só das suas, mas também da sua casa, da sua família, das pessoas que teus servos convivem, que os teus servos possam ser instrumento da tua vontade para, Senhor, propalar a tua palavra, Senhor, fazendo a tua obra através da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você, evidentemente, se está vendo esse vídeo, você dá importância à escola dominical. A escola dominical é muito importante. Ela pode parecer um pouquinho chata, no sentido de ser metódica, no sentido de trazer leituras de versículos, mas o estudo metódico da palavra de Deus é que traz alicerces para a nossa vida espiritual. Você vai aprendendo aos poucos, como no colégio. Você aprende a ler, a escrever, somar, a dividir, vai aprendendo aos poucos, até, às vezes, chegar a um nível universitário. Mas pode ser que você já adulto, às vezes, seja obrigado por uma questão profissional a recorrer de alguma coisa que você aprendeu na escola
há muito tempo atrás, por exemplo, matemática. E aí você já não lembra mais. E aí você tem que recorrer novamente aos livros para que você se recorde do que você estudou muito tempo atrás. Então, a escola dominical ela tem essa função. Ela muitas vezes é repetitiva, te traz conceitos espirituais, doutrinas que você já aprendeu no passado, mas a repetição ela traz consolidação dos fundamentos bíblicos fundamentais para a sua vida espiritual. E amanhã, quando você precisar deles, eles vão surgir naturalmente na sua vida. Portanto, parabéns para você que está vendo essa escola dominical. Incentive sua família, seus amigos a assistirem à escola dominical, porque isso certamente vai dar fruto no futuro. Na lição de hoje, nós vamos ver o que define uma igreja genuinamente cristã. O que é uma igreja na sua essência? A Bíblia descreve isso em imagens, em metáforas. Nós não vamos ver tudo, mas a nossa lição está dividida em 3 partes. Imagens que descrevem um relacionamento em relação à igreja. Imagens que descrevem a função da igreja. E imagens que descrevem a igreja como habitação. Então, a primeira parte da nossa lição, imagens que descrevem um relacionamento, eu quero ler alguns textos com você para que você tenha bem gravado isso na sua mente. A primeira imagem que nós vamos ver nesse relacionamento é a igreja como noiva de Cristo. 2 Coríntios 11:2, o apóstolo Paulo fala assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma igreja virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o meu trabalho tem sido preparar vocês para que um dia vocês se encontrem com nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um trabalho pastoral, um trabalho de educação na vida cristã, preparando todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador a ter um crescimento na vida espiritual, para que um dia possam se apresentar ao Senhor no altar do casamento. Nesse momento, ainda nós somos noiva de Cristo. A imagem é de noivado. Ainda não há um casamento. Nós vamos ver a seguir que esse casamento, a esposa de Cristo, acontece no céu. Ou seja, esse relacionamento ainda pode terminar mal nessa fase que estamos vivendo. Cristo ensina-nos uma parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, loucas, que não se prepararam devidamente, e quando Cristo, o noivo, veio buscar as noivas para o casamento, 5 delas não estavam preparadas. Um dia Jesus vem buscar a sua igreja e você tem que estar preparado para isso. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, eu estou trabalhando, preparando vocês para que vocês não percam o casamento. Então, tem também uma segunda imagem que descreve esse relacionamento. Agora, a esposa a igreja já como esposa de Cristo. Efésios 5,
e 25 diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Paulo dando um ensinamento sobre o casamento, sobre o amor que deve haver no relacionamento entre o marido e a esposa, ele fala, olha, Cristo ama a igreja e por ela se entregou. Qual que maior amor há do que dar a vida pelo seu irmão, não é? Diz a palavra de Deus, o próprio Jesus. Então, aqui a igreja aparece já como esposa de Cristo. Então, esse casamento se dará lá no que nós lemos na palavra de Deus como as bodas do Cordeiro, onde a igreja, depois do arrebatamento, vai participar da ceia do Senhor. Quando o Senhor tomou a sua última ceia aqui na terra com os seus discípulos antes de ser crucificado, ele falou, olha, eu não vou tomar esse vinho novamente, a não ser com vocês lá no céu. Jesus falou, vou preparar lugar e vai preparar uma mesa para que todos nós, na comunhão do Espírito Santo, possamos estar presentes naquele dia glorioso em que tomaremos uma ceia no céu, já uma ceia comemorativa ao casamento com Cristo, definitivo. Nunca mais nos separaremos de Cristo. Uma terceira imagem que a Bíblia apresenta desse relacionamento da igreja com Deus é rebanho de Deus. Atos 20 e 28, também o apóstolo Paulo, ao se despedir da igreja de Éfeso, ele deixa uma mensagem para os irmãos ali, pastores, presbíteros. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então nós vemos essa figura de linguagem, essa metáfora, ovelha, rebanho, aparecer muito no Novo Testamento. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, não é? Então, é essa imagem de rebanho de Deus. Nós fazemos parte de um grande rebanho, cuidado por um grande pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como os pastores na terra, naqueles tempos de Jesus, cuidavam para que nenhuma ovelha fosse devorada pelo leão, assim também Cristo e os seus ministros trabalham para que nenhuma ovelha do rebanho, nenhum membro do corpo de Cristo, seja enganado, seja devorado por Satanás. Resumindo esse tópico que acabamos de ver, imagens como a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, rebanho de Deus, eles descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver imagens que descrevem função, aquilo que é feito, que funciona. 1 Pedro 2 e 9 nos traz uma imagem. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Diz Pedro, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita. Então, a palavra de Deus nos diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Davi fala: antes que eu fosse formado na barriga da minha mãe, tu já me conhecias. Então, Deus já nos elegeu, a igreja. Ele já sabe, pela sua presciência, aqueles que naquele dia, ou através da morte, ou através do arrebatamento, vão se encontrar com Jesus como noivas puras, noivas virgens, preparadas para o casamento com o noivo. Pedro também nos traz a imagem de sacerdócio real. Sacerdócio real, na antiga aliança, os sacerdotes que vinham da família de Arão, irmão de Moisés, eles eram responsáveis para intermediar o relacionamento do homem com Deus. Então, os sacerdotes apresentavam diante de Deus as ofertas pela culpa do pecado que o povo apresentava, e ali ele intercedia por ele. Essa antiga aliança, com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue derramado de Jesus Cristo, que nos pagou toda a culpa do pecado que temos, agora podemos nos apresentar a Deus como sacerdotes. O que significa isso na prática? Qual é a função do sacerdócio da nova aliança? A função do sacerdócio da nova aliança é que todo membro do corpo de Cristo, todo salvo, ele pode interceder diante de Deus pelas pessoas. Você, então, agora, você é usado em intercessão pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu amigo, diante de Deus, para que Deus o salve, para que Deus o liberte de um vício, de uma droga, para que essa pessoa seja curada de uma enfermidade grave. Então, agora você não precisa recorrer ao sacerdote arônico da antiga aliança. Você agora, como membro do corpo de Cristo, você pode orar pelas pessoas, interceder, você pode colocar a mão sobre os enfermos, você pode expulsar demônios das pessoas que estão perturbadas. Graças à misericórdia de nosso Senhor, que abriu as portas do sacerdócio a todos aqueles que nele crêem. Não precisamos pastores, então? Não, precisamos sim, porque a função pastoral é mais completa do que apenas interceder. Não que interceder seja pouco, mas o pastor tem outras funções, como cuidar do rebanho de Deus, que nem sempre todos têm como ensinar, não é? A palavra de Deus é uma função pastoral também, ensinar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, transmitir aos irmãos conhecimento da palavra de Deus. Então, são funções adicionais à função de sacerdote. Mas você, como servo de Deus, você é um sacerdote, pode interceder pelos pecadores, pela sua família, você pode interceder por um irmão necessitado, você pode orar por um enfermo. E
Pedro ainda coloca a imagem de nação santa, ou seja, uma santa quer dizer separado, né? A igreja é separada. A palavra santa não é como do catolicismo. O catolicismo usa essa palavra desassociada da realidade bíblica do Novo Testamento, colocando pessoas acima de outras pessoas. Não. Aqui Pedro deixa muito claro, todos nós somos separados. Então a palavra santa é separado, você é separado para Deus. Você faz parte desta grande nação, não é apenas da igreja local, mas é de todo o corpo de Cristo em toda a face da terra e de todos os tempos, que um dia vai participar daquela ceia das bodas do Cordeiro. Uma outra função é como corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27, o apóstolo Paulo fala assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Então aqui é importantíssimo essa imagem que o apóstolo Paulo nos traz. Nós somos corpo de Cristo, pé, mão. Ele vai descrevendo ali, nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, funções diferentes para a mão, para o pé, para a cabeça, para os olhos. Então, significando que todos nós temos importância no corpo de Cristo. E também nós temos que entender que, como corpo, nós somos os responsáveis para levar a palavra de Deus. Então, fazendo essa metáfora com o corpo físico, o seu corpo físico é que expressa e realiza a sua vontade. Então, você tem vontade, e você teve vontade hoje de assistir esse vídeo, você pegou o seu celular, o seu notebook, o seu computador e você fez isso através da sua mão. Você teclou algumas teclas e agora você, com os seus olhos, você está assistindo este vídeo. Então você usou o seu corpo para realizar uma vontade que surgiu lá na sua mente. Então, essa metáfora é muito importante. O corpo de Cristo, você como corpo de Cristo, é você que Deus usa, que Cristo usa para realizar a sua obra. Eu sempre me lembro de uma imagem que li a respeito, que dizem que existe na França, onde tem uma imagem de Cristo. E essa imagem de Cristo não tem os braços abertos e não tem as duas mãos. E embaixo tem uma placa explicativa, dizendo-se como se fossem palavras de Cristo: as minhas mãos são as tuas mãos. E é isso, não com estas palavras, mas é isto que Paulo está dizendo em você ser corpo de Cristo, ou seja, é você que Jesus vai usar para ganhar almas para o seu reino. É você indo, distribuindo um folheto, é você abrindo a boca e pregando o evangelho para um parente, para um amigo no trabalho, para um vizinho. É você intercedendo, impondo mãos, é você que faz a obra de Cristo. Então, o corpo de Cristo é uma imagem muito forte da função que você tem no corpo de Cristo.
Resumindo esse tópico 2, imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo, descrevem a função que a igreja exerce diante de Deus. A terceira parte da nossa lição fala de imagens que descrevem a igreja como a habitação de Deus. Então, o primeiro versículo que vamos ver está lá em 1 Coríntios 13:16, que fala assim, que é a igreja como santuário de Deus. Não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então, aqui o apóstolo Paulo traz palavras de advertência para a igreja de Coríntios. Olha, cuidado com o que vocês estão fazendo com os vossos corpos, porque vocês são templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós. Diz a palavra de Deus que o anticristo vai se manifestar depois que o Espírito Santo se afastar dessa terra. E com todo o seu poder, com toda a sua força, o inimigo, que hoje ele não se manifesta com toda a sua força, porque o Espírito Santo ainda aqui na Terra o impede disso. E onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo está dentro de nós. E quando o Espírito Santo vai se retirar desta terra? Quando a igreja for arrebatada, porque nós, como templos do Espírito Santo, estaremos participando lá no céu, naquela ceia que falamos anteriormente, a ceia do Senhor, as bodas do Cordeiro, como noivas de Cristo e agora casadas com Cristo, nós vamos estar, nós que somos a habitação do Espírito Santo, não estaremos mais aqui nessa terra. E aí não haverá intercessão, não haverá pregação como nós conhecemos hoje, a igreja já não estará mais presente, então aí é que o diabo vai se manifestar com toda a sua força. Então, é muito importante você entender que você é a habitação, é templo de Deus e que o Espírito Santo habita em você. Casa de Deus. 1 Timóteo 13:15 diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza e da verdade. Então, precisamos estar sempre atentos como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna da firmeza e da verdade. Você se sente uma pessoa privilegiada? É um privilégio ser igreja. Resumindo esse tópico 3, imagens como santuário de Deus, casa de Deus, descreve a habitação, a igreja como habitação de Deus. Isso é um privilégio. Você já imaginou isso? As outras pessoas não são habitação de Deus. Às vezes você assim, fica indignado como as pessoas falam, como as pessoas andam, mas elas fazem essas coisas porque elas são orientadas pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Elas não são a habitação de Deus. Você é a habitação de Deus. Você é a luz nas trevas. Você é sal neste mundo. Então é por isso que, às vezes, há tanta oposição ao que você faz, porque você é a habitação de Deus e você manifesta as obras de Deus em sua vida em oposição às obras de Satanás sobre os homens. E aí os homens rangem os dentes diante da luz que brilha em você. Então isso é um privilégio muito grande. Estamos concluindo a nossa lição de hoje e eu quero deixar um desafio para você. Você prestou atenção na lição? Anotou? É importante anotar. Eu vou deixar um desafio para você. De acordo com a lição, como a igreja
é descrita primeiramente, lá no nosso primeiro